Olá, eu sou o Vitor. Hoje eu vou falar de um livro que eu gostei bastante, que é o Farol, da Virginia Woolf. Esse é um dos livros mais importantes da literatura mundial, está em diversas listas aí dos melhores livros lá dos últimos 100 anos, ou dos melhores livros da história. E aí eu vou abordar um pouquinho dos pontos que eu mais gostei e do que eu acho que é mais relevante para você que quer começar um livro novo aí. Bom, essa história vai tratar sobre uma família inglesa que vai passar o verão numa casa que eles têm ali numa ilha escocesa. E aí, dentre os membros, né, os personagens principais que estão ali é a senhora Ramsay, que é a mãe da família, o senhor Ramsay, que é o pai, e tem os filhos, né, que também vão ter um papel importante aí. Além disso, né, eles têm alguns convidados que também vão ter um papel importante no sentido de caracterizar os outros personagens. Quando eu falo dessa caracterização, é porque a Virginia ela utiliza uma técnica que chama fluxo de consciência. Fluxo de consciência, o que é? Né? Quando o personagem ele tem um pensamento e esse pensamento é descrito exatamente da mesma forma que ele veio. Então, pensa como a gente pensa no dia a dia. A gente está pensando em alguma atividade e de repente nosso pensamento vai para um outro lugar. É assim que os fatos são apresentados, né, nesse livro. E todos os personagens eles são caracterizados dessa forma. Então, para você entender como a senhora Ramsay você vai ver o ponto de vista de diversos outros personagens falando sobre ela e também sobre o ponto de vista dela mesma. E é isso que faz a narrativa tão rica. O segundo ponto que eu acho que é bem importante do livro é uma questão de feminismo ali, que no começo do século XX estava surgindo, né? Tinham poucas discussões, a mulher ela ainda era muito restrita a essa figura de dona de casa, de uma mulher que ela estava no mundo para ser admirada, para ser bonita, para ser perfeita, né? E a Virginia vai falar sobre esse papel, sobre essa figura por meio de uma das personagens, duas, né? Mas principalmente de uma que é a Lily Briscoe, que é uma pintora convidada ali da família Ramsay. A Lily Briscoe ela tem esse desejo de pintar, né? É o trabalho dela. E todo instante ela é interrompida, ela é questionada principalmente pela figura masculina sobre a verdadeira capacidade dela. E ela se sente insegura, né, de terminar a sua obra, de terminar o retrato ali da família que ela quer pintar nesse momento. Esse é um ponto que é bem legal ali e que abre aí pano para uma série de discussões dentro do livro e fora, né? Outra questão que eu achei bem legal é como ela faz uma analogia entre a vida dos personagens, né, nesse dia ali na casa de veraneio, com o próprio farol que a família, né, tem a visão ali da frente da casa, né? Na frente da casa tem um farol e eles querem fazer uma viagem, né? Principalmente as crianças e a senhora Ramsay querem fazer uma viagem para esse farol, só que eles são o tempo inteiro, né, durante o livro inteiro desestimulados pelo pai, pela figura do pai. E aí nisso, né, você vê a Virginia falando não só sobre, né, esse episódio pontual, mas você pode expandir aí para uma questão da vida, né, de esperanças, desejos, né, que as pessoas têm e frustrações, né. Ela vai falar um pouco de frustrações aí por meio desse fluxo de consciência dos personagens. E aí, né, em paralelo a isso, você pode entender, né, como Farol aí como um personagem que análogo a essa questão, né, o vai e vem, né, das luzes, né, enfim, né, você vê, tem o desejo e tem a frustração e na vida é um pouco disso, né. Eu acho que isso é bem legal e a forma como ela colocou é bem primorosa aí. E aí um quarto ponto, né, que é bem legal, é a questão da distribuição do número de capítulos. O primeiro capítulo, que é o que reúne o maior número de páginas, ele vai falar sobre um dia dessa família nessa casa de veraneio, todos os acontecimentos que tem ali durante aquele dia. O segundo capítulo, que chama O Tempo Passa, ele vai reunir acontecimentos que se passam dentro de uns anos da Primeira Guerra Mundial. Então tem vários anos descritos ali, só que é um capítulo curto, de poucas páginas. E o terceiro
ele vai falar sobre a volta dessa família para casa de veraneio depois da Primeira Guerra Mundial. E aí, isso que é interessante, né? Porque você vê que para a Virginia não importa tanto a cronologia e a passagem de tempo e na duração do tempo. O que importa para ela é mais a estrutura, né? A forma como que os pensamentos dos personagens estão sendo apresentados. Isso que é muito legal. E aí um ponto alto que eu acho aí, eu falei do capítulo 2, né, que chama O Tempo Passa, é um dos que eu achei mais interessantes. Por quê? Ele é curtinho, mas e ele está retratando aí os vários anos da Primeira Guerra. Mas é um capítulo muito bonito, porque ela vai falando sobre como que a Primeira Guerra afetou essa família, por meio de uma analogia com a deteriorização da casa que não está mais em uso por causa da guerra. Né? Com a guerra, alguns personagens vão para a guerra, outros se afastam, enfim, vão embora e ninguém está mais usando aquela casa. E aí ela vai falando, vai fazendo essa analogia, né, de como as janelas estão danificadas, de como aquela louça não está sendo usada, que está acumulando pó. Isso ela vai fazendo de uma forma bem poética mesmo. E é uma das partes que eu mais gostei. Enfim, esse foi um pouquinho aí sobre o livro, espero que vocês gostem. E qualquer dúvida é só deixar aí no Instagram e no YouTube também.